Boa, galerinha, estou eu mais uma vez aqui para um vídeo do canal Espaço Lua Estrela. Hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre suicídio involuntário, suicídio inconsciente, né? A pedido de uma pessoa que quis falar isso, né? Quis que eu falasse, me perguntou a respeito. Porque o questionamento dela é justamente assim: poxa, eu bebo, então de vez em quando, entendeu? Eu não fumo, mas a pessoa que também fuma, de vez em quando fuma, né? Ela automaticamente então ela está condenada, como o André Luiz do filme Nosso Lar, né? E então, se a pessoa é vegetariana, ela vai para as zonas paradisíacas, né? Para as regiões, né, bem-aventuradas, né? Que tudo bom, tudo perfeito. Não, gente, não é assim, tá? A gente tem que analisar o que fala de suicídio involuntário, né? Quando a pessoa realmente ela tem, vamos pegar o exemplo do próprio André Luiz, né, do livro Nosso Lar, né, e que estava também no filme, né? Ele era médico, tá? Ou seja, então ele tinha consciência que a missão dele era salvar o quê? Vidas. E principalmente também a própria vida. Não vamos nem botar a questão de ser veículo da encarnação dele, o corpo dele, que ele tinha que cuidar. Isso. Então, ele, como médico, ele não falava para os pacientes dele: olha, pode fumar aí à vontade, pode beber, desmontar. E André Luiz, ele bebia, ele fumava muito e ele tinha uma vida muito promíscua. Então, realmente, ele atentou, não era a intenção dele, não era ele se matar. Ele estava achando que estava lá aproveitando a vida. É igual, vamos mal comparar, a pessoa que é o dependente químico, né? Principalmente das drogas. Aí tem a overdose, né? O cara não quer se matar. O cara quer aproveitar o barato, quer curtir o barato que tem. Mas ele está tentando contra a vida. Acaba muitas vezes morrendo, então é um suicídio. Por quê? Porque é algo que se sabe. A gente não pode, principalmente hoje, na era da informação, onde a gente tem tudo que é redes sociais, a gente tem todos os meios de comunicações possíveis e impossíveis alertando. E no caso do André Luiz, voltando a ele, tudo bem, eles não estavam na época de Facebook, de Twitter, nada disso. Mas ele era um médico, ele estudou, ele sabia o que era realmente o mal do cigarro, né? Então era contra a própria profissão que ele tinha, a própria missão dele. A gente nem levando a questão do aspecto espiritual da coisa, porque se fosse, ele tem mais que cuidar do corpo, que é veículo do espírito dele evoluir nesta vida, mas ele não acreditava, né? Mas independente disso, ele deveria ser, ele morreu não só por causa do fumo e das bebidas, mas também de uma doença venérea, ou seja, ele como médico, ele era promíscuo e não tinha cuidados higiênicos, né? Vamos falar assim, né? Então, quer dizer, ele tinha um discurso e tinha uma outra prática, não questão de fazer caridade, mas em questão de ser humano. André Luiz, quando desencarnou, não tinha pessoas, nem a própria família, para rezar por ele. Só uma única senhora que nem ele lembrava, entendeu? Que ele tinha ajudado, e não foi nem tanto por querer, mas que para ela aquilo valeu. Então ele poderia ajudar as pessoas, uma coisa que não vamos falar por fé, por caridade, para achar que você vai evoluir, mas uma questão a gente chamar uma questão de humanidade, de ser humano. Porque se o animal, que a gente diz que é irracional, ele se ajuda, como que um ser humano não vai se ajudar? Então, de tudo que é jeito, ele se olhava só para o ego dele, para ele, mas não de uma forma positiva. E ele tendo consciência e ciência que tudo aquilo que ele estava fazendo era ruim para a vida dele.
Até porque na época essas doenças venéreas, elas também eram sérias, elas causavam morte, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Então ele estava tentando contra a vida dele. O objetivo não era esse, era o prazer, né? Então, ali no filme não dá para falar exatamente tudo, mas provavelmente ele não tinha uma boa noite de sono, então ele ele se excedia, né, nos prazeres, quer dizer, não devia ter uma boa alimentação, entendeu? Tudo isso. Então, ele como médico que tinha como missão salvar a vida, ele não estava salvando a própria vida, então era um suicídio, é considerado sim um suicídio involuntário, inconsciente. Então, por isso. Agora, é claro que a pessoa que não tem determinado conhecimento, né, ela não vai. Não é o fato de você não comer ou comer carne que você vai evoluir. Chico Xavier, ele era carnívoro. Ele comia carne. Então, era carnívoro. Hitler era vegetariano. Gandhi já era vegetariano, mas ele não pregava isso, que as pessoas tinham que seguir o regime dele. Então, gente, assim, é realmente a essência da pessoa. O que você faz com a sua vida para a sua própria evolução, melhoria como pessoa, como ser humano. E se você está preservando, se você não está abreviando a sua vida, entendeu? Ingerindo substâncias indevidas, não tendo o repouso, o desregramento de sono, de alimentação, de tudo mais, entendeu? Nutrindo pensamentos destrutivos. Então, tudo isso é, sim, entendeu? Considerado suicídio inconsciente. Mas não é o fato, eu sou vegetariana, eu vou para as zonas paradisíacas. É que eu tô falando, Hitler, eu não acredito que ele esteja, entendeu? Me poupa. Mas ele era vegetariano. Chico Xavier já não era. Chico Xavier, tá muito melhor, vamos combinar, né? Tem uma história de um líder espiritual, né? Que ele, de um centro espírita, tá, em determinada cidade do Brasil, que as pessoas assim, achavam ele uma pessoa muito boa e ele se tornou vegano. E ele fazia palestra e participava, né, de desobsessão, de tudo mais, e fazia um montão de palestras, né? Até que ele desencarnou. Só que as pessoas não tinham consciência de uma coisa, que ele era casado e ele tinha amante. E ele ainda pegava parte, porque teve uma época que ele ficou como diretor da parte financeira e desviava um dinheirinho do centro para dar para a amante. Então ele tinha esses pequenos deslizes, né? E ele era vegetariano. Então as pessoas pensaram que, como tinha ele em alta conta, em alta luz, brevemente ele vai estar aqui no centro, porque ele deve estar sendo atendido pela parte espiritual do centro, e vai estar passando mensagem pra gente. E foi passando anos, as pessoas já estavam até esquecidas, assim, em termos de que ele iria dar mensagem. Aí um dia baixa um espírito num médium e falando, olha, eu estou aqui para passar lição, para vocês se conscientizarem muito do que vocês fazem com a vida de vocês, de que a gente não adianta ter um discurso, a gente pode convencer as pessoas, mas a gente não se engana. E a gente vai para onde a gente vibra, tá? Eu era vegano, eu dava palestra sobre isso, eu fazia várias coisas que as pessoas, eu era admirada, eu era adorada pelas pessoas, entendeu? E o que acontecia? As pessoas não sabiam de um outro lado meu, de certas coisas que eu fazia, né? E que não era tão ok. Quando eu desencarnei, eu fiquei 10 anos, isso já tinha mais de 10 anos que eu tinha desencarnado, de frente de uma churrasqueira. Foi ali que eu fiquei. Só que eu não me dei conta que era isso, eu vim me dar conta depois. Por quê? Porque, na verdade, eu fazia isso para chamar a atenção, para achar que era bonito, para me sentir
uma massagem no ego, maia, né, a ilusão que eu vou ascensionar, que eu vou ser evoluído, que eu vou para as colônias, né, espirituais de alto nível, né, de alta evolução. Mas não, eu fiquei de frente com uma churrasqueira o tempo todo. E eu só saí desse lugar quando eu entendi que muitas vezes, até eu encarnado, à noite eu me desdobrava, eu ia para lugares que tinha carne, para eu pegar o cheiro, né, aquela vibração. E eu fiquei, porque na verdade eu não tinha desapegado, eu era ainda muito apegado à alimentação. Eu não fazia porque eu queria, eu estava me agredindo, eu estava me violentando, entendeu? Então, por que acontece essa história? Para vocês verem que não é o fato de se comer uma carne vermelha, entendeu? Que você vai para um umbral ou você vai para uma... Não, é a sua atitude de vida. Agora sim, a gente não... A gente tem que ter consciência que a gente muitas vezes, até se medicar por conta própria, várias coisas assim, as pessoas têm que ter consciência que às vezes a gente está abreviando o tempo que a gente tinha nesta vida, o nosso plano encarnatório está abreviando. Então a gente está sendo, não é a nossa intenção, mas estamos nos tornando o que? Suicida inconsciente. Ah, eu não sabia. Hoje a gente tem informação, então você não pode dizer que até os cigarros hoje vem lá, os desenhozinhos. Como já outro dia eu falei, a mulher chegou e falou, fui pegar um negócio na padaria, né? E a mulher tava lá e tava vendendo esse cigarro. Aí a menina deu. Aí esse daqui não, esse daqui tá mais feio, que aquele que mal ou bem é mais bonito. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, quer dizer, as pessoas... Hoje até no negócio do cigarro, então a pessoa usa, mas tem consciência que tá se matando aos poucos. Então, a gente não pode negar isso, entendeu, gente? Entendeu? Agora, muitas vezes, o que é? Tudo é merecimento. Se você tem uma vida, apesar de ter esse vício, apesar de ter determinadas coisas, mas você tem condutas, você tem pensamento, você tem obras que falam por você, claro que você não vai parar no pior dos umbrais, vamos combinar. Então, muito mais é o eu ser, não é o que eu tenho ou deixo. É o eu ser na essência, porque aí é estar. Eu estou vegetariana, eu estou carnívoro, entendeu? Ninguém veio, entendeu? Fumante, ninguém veio, alcoólatra, ninguém veio, dependente, drogado. Então a gente está quando a gente se envolve com isso, né? Então, mas está tentando, mas quer dizer, você está, se a sua essência lhe ajuda em outra coisa, a gente não vai dizer você vai para um umbral, mas que é fato, principalmente na parte como o André Luiz, ele não tinha justificativa para fazer, pelo menos se ele tivesse uma vida promíscua, mas que ele fosse higiênico, né? Que usasse uma camisinha, porque naquela época já existia, mas ele pegou a doença, entendeu? Enfim, então várias coisas ele podia, que eu tô falando, humanamente, não é questão de religião, ajudar pessoas, ele se recusava, coisa que não custava nada. Então tudo isso, ele não tinha obras, ele não tinha nada, ele não ensinou a família a rezar, ele ensinou nada. Então como que ele ia reverter aquele quadro? Não tinha como. Ele teve que ficar lá, até ele se conscientizar e poder ir para uma colônia maravilhosa como o nosso lar, entendeu? Então é isso, gente. Um beijo de luz no coração de vocês.